Vamos ver. Foi? Vai começar a transmitir. Já está ao vivo no Facebook aqui para mim. Foi, ao vivo. Bota a máscara aí, Dudu, só um comecinho aí. Depois a gente tira. Só vou dar o recado e a gente tira. Só vou dar um recado. Só. Peraí. Força, Marcelo. Olá, a gente está ao vivo aqui. Enquanto isso, esse nosso amigo aí, a esposa pegou coronavírus, só quer deixar um recado aí de Força, Marcelo. Meu óculos todo embaçado. Eu já vou passar, vou até tirar. Vou deixar até o Cleraldo dar uma palavrinha aí, Cleraldo, em relação a isso aí, só. Por isso que a gente já começou a gravação de máscara aí. Deixa contigo a palavra já. Olá, pessoal. Nós começamos a gravação de máscara e a intenção aí ao problema da pandemia. E a minha esposa, Marcela, ela pegou o corona, mas ela está bem, lutou aí duas semanas e está estabilizada, não chegou aí para o CTI, ficou só em enfermaria, agora já está no quarto, um problemazinho com a glicose que está um pouco alto, mas que já está sendo controlada, e essa semana, se Deus quiser, ela já vence esse corona de vez, ok? Beijo, Marcela, força! E outra também, amanhã eu vou gravar ao vivo, terça-feira eu vou gravar com o Elson, também, da Bahia, que também, o diretor da Bahia, também estava sob o risco do coronavírus. Então, pessoal, que isso aqui não é brincadeira, o pessoal tem que continuar se protegendo. Então, vamos dar continuidade aí, Eduardo, já o ForenseCast, agora a gente pode tirar para poder gravar. Tá? Boa noite a todos. Então, deixa com o Eduardo aí já o início dos trabalhos aí, por favor. Só um minutinho, ok. Tá tudo certo aqui. Então, pessoal, hoje aqui, fazendo só uma breve introdução antes de começar a gravação, nós estamos aqui com o Cleraldo, que é perito e investigador criminal militar, atualmente já na reserva, mas ele vai trazer toda uma visão que não é comum no mundo pericial de nós acompanharmos, porque nós falamos muito da perícia feita na área civil, né? E raramente as pessoas se debruçam sobre essa questão, que tem toda uma legislação, tem todo um aparato jurídico que envolve as questões militares, e para isso precisa ter um perito, criminal militar, um investigador criminal militar, como é o caso do Cleraldo. A gente vai contar um pouquinho da história dele, as experiências dele, a carreira, como ele chegou a essa situação, né? Como é que ele se preparou para ser um perito. E, aliás, um dos principais peritos do Brasil em diversas áreas, porque ele é um grande estudioso, sempre estudando bastante, sempre apresentando trabalho nos congressos. Então, nós vamos começar aqui nossa gravação. Olá, estamos começando o ForenseCast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. No nosso programa de hoje, nós vamos falar então sobre a investigação criminal militar. E conosco está o tenente Cleraldo de Souza Carvalho Júnior, atualmente já na reserva, que é perito e investigador criminal do Exército Brasileiro. Tudo bom, Cleraldo? Opa, boa noite. Uma correção, é subtenente. Subtenente, ok. Isso. Olá, tudo bem? Agradeço a todos pelos convites. É uma honra estar participando com vocês. Obrigado, Cleraldo. Antes de nós começarmos a conversar contigo, né, eu acho importante destacar que o nosso podcast, durante o mês de maio, ele ocupou postos importantes dentro da plataforma iTunes, que é da linha de telefones da Apple, dos equipamentos da Apple, né? E lá na plataforma do iTunes, nós tivemos em 8º e 9º lugar, em alguns momentos, como um dos podcasts preferidos na área de crimes reais, que é a categoria na qual nós nos enquadramos, né? E como lá no iTunes é possível fazer uma avaliação, que não ocorre em outras plataformas, a gente convida vocês a fazerem a avaliação para que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa lá no iTunes e nas plataformas da Apple.
Cleraldo, vamos falar um pouquinho, então, de como é que iniciou a tua carreira como perito criminal militar, né? Tu entraste no Exército, mas como é que tu passaste a ser, então, um perito investigador na área criminal militar? Bom, após o curso de formação de sargento, através de um concurso público que eu realizei, quando eu terminei o curso, eu fui designado para trabalhar no 1º Batalhão de Polícia do Exército, Rio de Janeiro. E no Exército, naquela época, os cursos de formação de perito criminal e investigador, eles aconteciam nas unidades de perícia de polícia do Exército que eram espalhadas pelo Brasil. Na verdade, 4 unidades que proporcionavam o curso. Então, uma unidade em Recife, outra no Rio de Janeiro, outra em Brasília e outra em Porto Alegre. Então, eu fiz o curso para a unidade que foi designada no Rio de Janeiro. E aí, nesse mundo da perícia criminal militar, investigador militar, eu gostaria que tu contasse um pouco para nós como é que isso funciona, né? Porque muita gente questiona, mas tem perito no Exército, tem perito na Marinha, tem perito na Aeronáutica. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós exatamente como é que é esse modelo de funcionamento da perícia criminal militar. Sim. Primeiro eu vou falar, né, sobre a ingressa no curso em si. Você, para poder entrar no curso, você já não faz um concurso interno. Então, na verdade, você tem que atender alguns requisitos. E eu, para poder falar um pouco dessa entrada no curso, vou falar um pouco como era antigamente e um pouco como é agora na atualidade. Então, na minha época, antigamente, quando eu ingressei no curso, ele se dava da seguinte forma: você teria que atender a determinados requisitos, como passar pelo crivo da inteligência do Exército, estar cursando uma universidade, você não poderia ter nenhum tipo de punição, e você, como eram poucas vagas, vamos supor, numa unidade, 3 pessoas eram voluntárias, né, pretendiam fazer o curso. Então, essas pessoas era realizada uma reunião de oficiais, todos os oficiais da unidade, e de acordo ali com o desenvolvimento do trabalho que você já vinha fazendo, e de acordo com os seus requisitos, você era indicado a fazer o curso. Então, você ocupava uma vaga e iniciava a fazer esse curso. Eu quero chamar a atenção, né? Antigamente, tem muita gente que fala, mas o perito do Exército, o praça, ele fazia o curso de perito e assinava como perito e não tinha ainda o curso superior. Exatamente, não bem assim. Você ingressava no curso e, como requisito, você tinha que estar cursando uma universidade, e você, quando terminava o curso, você começava a atuar na área de perícia. Só que, naquela época, o laudo ele era assinado por 2 ou 3 peritos. Então, no nosso caso, existia a assinatura do perito revisor e a assinatura do perito supervisor. Então, nunca um laudo saiu do primeiro PPL, de qualquer organização militar, sem que alguém com curso superior tivesse assinado. Quando o sargento ele terminava o seu curso superior, aí sim, nos laudos dele, ele passava a assinar sozinho. Mas enquanto o sargento ele não terminava o curso superior dele, apesar de participar de toda a perícia, apesar de confeccionar todo o conteúdo do laudo, ele assinava como revisor, e existia sempre a chancela de um oficial, né, ou de algum outro praça do curso superior. Então, uma coisa que eu quero chamar bem a atenção, tem muita gente que tem dúvidas relacionadas a esse assunto. Hoje, o ingresso é um pouco mais diferente. Nós tivemos algumas autorizações através do ano. O problema, por exemplo, de curso superior já foi resolvido na base. Hoje, o praça, o sargento, ele já sai com uma graduação tecnológica da escola. Então, houve uma dilatação do curso e foi autorizado, né, pelo MEC. Então, todo praça hoje concursado, ele já sai da escola com uma graduação tecnológica. E hoje, para poder ingressar no curso de perito investigador policial, tem algumas etapas. Então, são aquelas mesmas que eu falei, ele tem que ser indicado dentro da unidade dele, passar pelo crivo da inteligência, e logo a seguir, ele sendo indicado, ele vai passar por mais 2 etapas. Uma etapa à distância, em que ele vai ter que fazer várias disciplinas. Então, essas disciplinas são matemática,
português, química, física, são disciplinas, são matérias também bem voltadas para a criminalística, são de interesse de criminalística. Então, ele passando nessas matérias, nessa primeira etapa, que é a distância, ele ingressa numa segunda etapa, que é presencial. Então, esse curso hoje, ele é unificado na ESIE, na Escola de Instrução Especializada do Rio de Janeiro. Foi uma luta que nós tivemos para poder tirar esses cursos dos batalhões e tentar centralizar. Por que nessa ideia de centralizar o curso? Nós vimos que, através do primeiro Congresso Militar de Criminalística que nós fizemos no Rio de Janeiro, existia uma discrepância entre o conhecimento dos peritos que eram formados em outros lugares. Então, para poder tentar unificar esse conhecimento, todo mundo adquirir o mesmo conhecimento, ter um nivelamento, a ideia, na época, né, que foi ventilada, seria unificar esse curso e voltar ele em uma escola especializada. Os batalhões, eles não recebem uma verba do próprio Exército para a escola. Então, já existem alguns outros batalhões que são considerados escolas que recebem verba diferenciada. Então, nós conseguimos, através do Major Alves, que eu quero até destacar aqui, que foi quem impulsionou esse projeto e fez, né, realmente acontecer, e conseguimos, então, realizar o curso na ISE de forma unificada. Cleraldo, eu vou fazer um pedido que tu se aproxime um pouquinho mais do celular, porque eu acho que teu som está variando muito no movimento. Tá? E tentar manter a distância, porque aí se tu oscila o áudio, e aí a gente tenta valorizar o áudio, né? Ok. Isso. Mas eu estou ouvindo bem, assim. Tá. Só isso que para acertar. Mas não tem problema, porque isso aqui depois a gente acerta na edição, tá? Mas é que a gente valoriza o áudio, né? Então, normalmente dá essa solicitação. Mas vamos lá, vamos embora, tá excelente aí. Não, também até... Não, e realmente, o Cleraldo, ele tá abordando isso aí, ele tem uma grande história aí dentro, né, Cleraldo, dentro do Exército Brasileiro, nessa parte da investigação militar. Então, dá continuidade aí, pode continuar aí pelo onde tu parasse. Certo. Então, dentro dessa formação que tu passasse para a gente, depois disso, o perito criminal militar, então, ele passa a atuar nos diversos batalhões de polícia do Exército do país. Seria essa a designação dele a partir disso? Exatamente. Então, como regra também, né, para finalizar o curso, são pessoas militares que já servem nesses batalhões. Então, hoje, antigamente, eram 4 batalhões só no Brasil todo, de polícia do Exército. Esses batalhões foram ampliados. Então, hoje, cada região tem um batalhão de polícia do Exército. Então, foi criado o 5º BPE, o 6º BPE, o 7º BPE. Então, hoje, aumentou muito, porque realmente o trabalho de perícia dentro do Exército começou a ser mais requisitado. Ele começou, primeiro, a ser mais conhecido, porque os próprios militares eles desconheciam o trabalho de perícia criminal. E depois, né, dos congressos de criminalística, os promotores, os nossos juízes, eles acharam, né, importante ampliar essa gama de peritos criminais pelo Brasil todo, disseminar, né, em mais batalhões. Eles enxergaram uma necessidade de aumentar o número de peritos em outras regiões. Então, para se ter uma ideia, numa determinada época, o Ministério Público do Rio de Janeiro, militar do Rio de Janeiro, ela começou a ter um índice de condenação bem maior do que as outras editorias em outros estados. E no congresso interno deles, eles tentaram ver e descobriram que, na verdade, a perícia do Rio de Janeiro ela era mais eficaz. Então, o poder de tomada de decisão do magistrado era bem melhor, porque era pautado realmente num laudo técnico científico mais embasado. Então, eles, visualizando isso, eles fizeram uma proposta para o Exército tentar ampliar essa parte de perícia criminal para os outros estados também. E uma coisa que é importante, que talvez as pessoas não saibam, não conheçam, né, é que existe um Código de Processo Penal Militar, os tribunais militares são mais conhecidos, os tribunais de justiça militar, né,
mas existe o Ministério Público Militar, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa estrutura para a gente. O que acontece? A estrutura do Serviço Judiciário Militar, ela é muito antiga. Então, para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça Militar é considerado um tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? Ele funciona, né? Ele é permanente há mais de 200 anos. Coisa que não ocorreu com outros tribunais. Alguns outros tribunais eles se fizeram de acordo com o regime de governo, então, desde a época do Império até os dias atuais, então, parlamentarismo, presidencialismo. Então, houve uma modificação, até na nomenclatura desses órgãos, dos outros órgãos de justiça. Mas, no caso do Supremo Tribunal Militar, nunca houve uma mudança, né, nessa estrutura. Sim, houve uma adaptação ou outra internamente, mas é considerado um tribunal de exceção, ou seja, ele nunca foi mudado, e ele é regido por leis específicas. Então, a nossa Carta Magna, né, a nossa mãe, é realmente o Código de Processo Penal Militar, e o Código Penal Militar, que realmente é equiparado ao Código de Processo Civil, que é o Código Civil. E quais seriam assim, as principais diferenças que tu poderia destacar, né, dentro dessa legislação? As diferenças, eu ia perguntar, aproveitar a pergunta, e assim, as atuações, as casuísticas maiores também, Cleraldo, se tu pudesse abordar isso aí. Eu vi uma apresentação de vocês fantástica, uma vez num explosivo, que vocês fizeram uma simulação lá com talos de bananeira, que tinha explodido um artefato dentro de um quartel. Então, se tu puder abordar também, já, claro que tu vai abordar os casos depois, mas já fazendo esse link aí. Entendi. O que acontece? A gente atua em missões de paz pela ONU. E a gente atua também como perito da ONU. E os casos são diversos. Esse caso que você citou, por exemplo, o caso de explosão, no qual eu participei, eu citei aqui anteriormente o Major Alves, que fez um trabalho maravilhoso naquele trabalho de explosão, e a gente aprendeu muita coisa. Foi um trabalho até que eu apresentei em alguns congressos, mas foi um trabalho executado todo ele pelo Major Alves, e eu tive uma grande participação naquele evento. E hoje em dia você tem que realmente, se precisar em assuntos voltados para aquilo que vai acontecer no meio militar. Então, não adianta você querer adentrar em outra área. Primeiro, a nossa legislação só permite fazer perícia para o meio militar. Então, você é nomeado, um perito criminal é nomeado, em determinado caso, pelo comandante do batalhão, e todo o seu trabalho ele vai acabar nas mãos do chefe militar. Tem aquela coisa que muita gente acha assim, mas será que não há influência do superior hierárquico por causa do regime de hierarquia dentro do Exército? Eu digo absolutamente que não. Existiu, sim, no passado, uma pequena tentativa de influência, mas que foi logo sanado, inclusive depois do nosso Congresso, com uma aproximação maior com o Ministério Público Militar. Então, por que não existe essa influência do superior hierárquico no trabalho do perito criminal militar? Porque, a partir do momento que você é nomeado, você passa a ser o auxiliar direto do juiz. Então, você já está atrelado diretamente ao Ministério Público Militar. Então, se alguém, por acaso, inadvertidamente, quiser interferir de algum modo na nossa perícia, a gente logo aciona o Ministério Público Militar. Então, olha, não, calma aí, ó. Eu sou o auxiliar do juiz, eu não sou mais o subordinado ao meu comandante do batalhão. Então, a partir do momento que ele me nomeia, eu sou nomeado pelo comandante do batalhão. Mas, a partir do momento que eu sou nomeado por ele, eu não sou mais subordinado a ele na questão de perícia. Na questão de perícia, eu só converso diretamente com o juiz. Tu citaste aí, né, a questão que vocês atuam também em missões de paz da ONU e tu tivesse uma experiência no Timor-Leste, né? E tu contasse para nós, então, um pouco dessa experiência lá no Timor-Leste, que tu ajudasse, inclusive, a estruturar a perícia lá, né? Para você ter uma ideia, no Timor-Leste, eu trabalhei com peritos de 20 nacionalidades diferentes. Mais precisamente com os portugueses, que eu fiquei numa base portuguesa. Então, nós tínhamos peritos australianos, peritos filipinos, peritos americanos. E a nossa perícia
lá no Timor-Leste, ela começou muito bem pela uma preparação anterior. Então, quais são os casos que mais acontecem, né, no ambiente em que você vai de um pós-guerra? Então, você se preocupava muito em achar locais de genocídio, artefatos que eram deixados para trás, então, campos minados. Então, existia lá uma equipe de peritos na área de desminagem que vinham da escola de instrução especializada. Então, que época foi isso, Cleral? Desculpa só te perguntar. Que época foi isso? Foi 2001? Foi em 2001. 2001, acredito que sim, se não me engano. O que tinha acontecido anteriormente lá no Timor-Leste que necessitou da chegada de vocês? O Timor-Leste foi uma ex-colônia portuguesa. E quando o Timor-Leste ganhou a sua independência da colônia portuguesa, ela fica muito próxima ali à Indonésia. Então, a Indonésia, ela domina todas aquelas regiões. Então, a Indonésia ela invadiu o Timor-Leste, tomou conta do Timor-Leste e começou a cometer diversas atrocidades. Cleral, desculpa te interromper. Começa de novo contando a história do Timor-Leste. Porque tu está te afastando do celular e está cortando a tua voz. Entendi. Só um pouquinho, só dá um corte aqui. Tu tem um fonezinho de ouvido? Tu podia usar, não? Tem, sim. Tenta, só vou dar esse corte agora, vê se consegue um fone de ouvido. Vamos fazer um teste. Vou usar aqui Vamos fazer um teste. Vamos fazer um testezinho contigo, vamos ver se fica melhor aí. Tá. Enquanto isso, eu estava dando uma olhada no Código de Processo Penal Militar, até aproveitar esse break aqui, ó. Eu estava olhando sobre o artigo 318, eu acho, né? Vocês ainda têm no Código de Processo Penal de vocês a história dos dois peritos. Eu estava olhando aqui, ó. As perícias serão sempre que possível feitas por 2 peritos especializados no assunto com computação técnica. Né? Então, aqui tem o Código de Processo Penal Militar, ele está lá no site lá do Planalto, né? Só cuida que o fone ele é bem sensível. Se tu bater no microfone, ele vai dar ruído, tá? Talvez tu não escute, mas a gente escuta. Tu pode deixar o fone solto aí, Cleraldo, que acho que vai ficar bom. Pode deixar tranquilo. Tá. Fala aí. Ó, tá ótimo agora. Pode falar, vamos lá. Ah, beleza. Agora te reenquadra um pouquinho. Te reenquadra um pouquinho. Pronto. Isso. Beleza agora. Não, mas agora caiu a imagem do Kleber aí. Tá? Caiu a tua imagem. Caiu a tua imagem, Kleber. Só um pouquinho. A bateria tá fraca, deixa eu ver o negócio. A bateria estava fraca. Voltou? Voltou. Sim. Então tá. Como é que tá ótimo agora aí, Kleber? Tá ótimo? Perfeito agora. Perfeito. Beleza. Excelente. Mas vamos lá, toca a ficha aí. Então vamos lá. Então começa contando da independência do Timor-Leste. Da independência. Isso, vou voltar ao Timor-Leste lá. Tá, ok. O caso do Timor-Leste, o Timor-Leste era uma colônia portuguesa. E quando ela deixou de ser colônia portuguesa, quando ela ganhou a sua independência, a região ela sempre foi tomada pela Indonésia. Então, a Indonésia sempre dominou aquela região, a região asiática. O governo da Indonésia resolveu invadir o Timor-Leste e tomou conta de todo o Timor-Leste e começou a cometer diversas atrocidades no Timor-Leste. Como é que a causa do Timor-Leste ficou conhecida? Então, lá tinha um bispo chamado Bispo Belo e o senhor chamado Ramos Horta. Então, os dois começaram a fazer uma empreitada, uma divulgada pelo mundo das atrocidades que aconteciam no Timor-Leste. Os dois, né, o doutor Ramos Horta e o Bispo Belo, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz e chamaram a atenção da ONU. E a ONU, através de uma assembleia, decidiu intervir. Então, nessa intervenção da ONU, as primeiras equipes que foram para lá, né, ela foi comandada pelo Sérgio Vieira de Mello, que infelizmente acabou falecendo depois no Iraque. Mas o que acontece? Você, quando vai para um cenário desse de pós-guerra, para poder, fazendo parte de uma intervenção da ONU, você tem que dar atenção a determinados ramos da perícia. Então, o que se deu mais no Timor-Leste é você tentar ver locais de genocídio, que foi encontrado em diversas partes, você consegue identificar os artefatos que foram utilizados pela Indonésia, então, muita arma que é proibida pela Convenção de Genebra. Então, você dá muita atenção a esses assuntos. Identificar os gases que foram utilizados,
você identificar os campos minados, desminar os campos que estão minados. Então, era uma equipe realmente voltada para isso inicialmente. E depois uma equipe investigativa que era voltada para tentar descobrir os crimes cometidos, né, para qual tipo de militar indonésio que cometeu determinado tipo de crime. Então, através de levantamento de testemunhas e você acionar a polícia indonésia para poder tentar identificar essa pessoa que fez, né, essa atrocidade no Timor-Leste. Então, o trabalho da ONU foi muito bem feito naquela época. Não me engano, foram mais de 200 pessoas condenadas, né, pelos seus crimes na Indonésia, e alguns timorenses também que apoiaram os indonésios naquela época também tiveram seus julgamentos, suas punições. Então, o cenário que a gente vê numa perícia, numa missão de paz, é mais ou menos esse. E depois vocês também auxiliaram a estruturar lá a perícia do país, né? Sim, nós conseguimos, nós atuamos também nessa estrutura, tanto da perícia como da investigação. Bem depois que acabou a missão de paz no Timor-Leste, alguns dos nossos investigadores, eu lembro aqui muito bem, o investigador da Polícia do Exército, o Sargento Roberto, ele voltou para o Timor-Leste, ficou lá 6 meses, abastecendo toda essa parte de investigação no Timor-Leste, dando apoio na estrutura do Exército timorense, né, com relação à parte de perícia e investigação. E Pode falar, Cleber. Pode falar, Cleber. Não, é que o Cleraldo ele teve outras experiências internacionais, né? Teve uma até que tu teve uns problemas aí, até de saúde, não foi, Cleraldo? Não, na verdade, o problema de saúde que eu tive foi dentro mesmo do Brasil. Foi na época que eu servi. Da Amazônia? Exatamente. Amazônia. Então, inclusive, né, no ambiente amazônico, o tipo de perícia também é um pouco diferente, né? Você tem que se adaptar muito e realizar uma perícia no ambiente que é calor, que você está suando o tempo todo, o tipo de amostra que você vai pegar, o tipo de luva que você vai utilizar, você acaba com a própria luva contaminando a amostra ou estragando a amostra. Então, existe alguns equipamentos hoje utilizados na área de perícia militar em ambiente amazônico que ele difere um pouco do material que a gente costuma usar habitualmente. A gente fica muito molhado, então tem muita operação na área de ribeirinha, então para você se transportar de um lugar para outro, para chegar a um local de crime, você só consegue chegar através rio, você não consegue chegar de helicóptero, então você tem que pegar o rio, descer na embarcação, andar por dentro do céu, para chegar lá naquela determinada localidade que aconteceu o crime. Então, é um ambiente meio diferente. Tanto é que agora, os peritos que foram formados recentemente, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso lá na selva, e eles agora criaram um curso de perícia criminal em termos de adaptação à selva. Então, inclusive lá no meu site, tem lá uma matéria deles, né, algumas filmagens, que mostra eles fazendo esse tipo de treinamento de perícia no ambiente de selva. Ô, Cleraldo, outra coisa, eu tenho um tempo, eu tive um tempo militar, tu sabe, nós somos amigos de longa data, aí, estudei escola e tal, e na farda militar, e tem na tua foto aqui, na tua farda militar, existem várias medalhas, né? Que ali é só uma parte da medalha, uma coisa do tempo. E tu tem vários brevês também, né? Eu vejo na tua farda, tu tem 2 brevês aqui, eu acho que de PQD, e tu tem mais uns outros 2 brevês, né? Que o pessoal depois pode pesquisar, que eu tô vendo essa foto, talvez nem seja mais... tem a tua arma ali, né? Aqui em cima tem o símbolo da arma. Tu pudesse também explicar um pouco, porque são vários outros cursos que podem se fazer dentro do Exército. Aí tem guerra química, tem guerra na selva, então tem uma série de habilitações que também isso aí acabam dando até melhoria de investimento, e todos eles são cursos desgastantes, longos, puxados. Tu pudesse falar sobre alguns deles aí um pouco, e também, claro, já puxando também essa coisa para a perícia criminal, aí que também tudo isso aí acho que acaba, tudo é a tua formação, né, que é uma formação militar que ela é um pouco diferente dos peritos nós oficiais e dos peritos judiciais
E por isso até parabenizar o Eduardo, né, que a iniciativa de convidar, foi realmente uma ideia do Eduardo. Sim, excelente essa pergunta, Kleber. Existem algumas regras para se utilizar brevê na farda. Então, eu não tenho curso de paraquedista, né? Então, tem alguns brevês que eles são parecidos com outros brevês, mas se você for olhar nos detalhes, né, eles são diferentes. O que acontece? Os brevês que eu uso, um é do curso de polícia e o outro é do curso de perícia criminal. Então, de um lado, do outro lado, eu uso ali, geralmente, o brochezinho, que é de missão de paz da ONU. Mas existe, né, de forma geral, uma regra para se utilizar o brevê no uniforme. Você não pode utilizar todos os brevês que você tem ou todas as medalhas que você tem no uniforme. Então, existe uma regra, e eu não me lembro muito bem agora, né, especificamente em detalhes, em cada tipo de regra, mas todo mundo que vai usar o brevê, ele vai lá, dá uma olhadinha nessas regras e vai ali e coloca o brevê no lugar certo. É até importante falar sobre brevê mesmo, até mesmo porque eu vi numa reportagem há pouco tempo, me parece que um deputado desses que é federal, estadual, sei lá, criticou um brevê de uma caveira, de uma caveira que estava com uma faca enterrada do nosso novo ministro lá da Justiça. E o cara falou assim, olha lá, o militar leva a morte para as pessoas, né, que estão tentando se recuperar de uma Covid. Foi o comentário que eu vi. Então, na verdade, essa pessoa não desconhece, né, o sistema de prevenção. Aquele tipo de brevê que o nosso ministro estava usando, apesar de ele não estar fardado, estar civil, também, na regra, pode ser usado determinados tipos de broche no terno. Então, você se tem um broche e vai utilizar no terno, você tem todo o direito, está dentro da regra, está dentro da regra de brevês. Então, ele foi usar esse brevê de faca na caveira, alguém interpretou mal, e, na verdade, esse curso esse brevê de caveira com uma faca enterrada na caveira, ele remete ao curso de comandos. Então, para você ter uma ideia de história de curso de comandos, né, na Segunda Guerra Mundial, os ingleses, os comandos ingleses, assim que eles conseguiam avançar no campo de batalha, numa dessas situações, eles se depararam com uma caveira que era, na verdade, um símbolo de morte do nazismo no campo de batalha. Então, como ele tinha atingido aquela posição, ele arrancou a faca que ele tinha e enterrou na cabeça dessa caveira. Isso, na verdade, era um gesto que significava o ganho sobre a morte, né? O ganho sobre o nazismo. Então, ele ficou famoso no mundo todo. Então, hoje, quem tem curso de comandos, né, e é brevetado com esse brevê, que é a faca na caveira, na verdade, não significa que está levando morte a alguém, e sim pelo contrário. Ele está ganhando a vida, ele está libertando um povo de uma coisa ruim. Então, a interpretação do brevê é essa, e não a que deram, né, que o brevê está levando morte. Não, pelo contrário, o brevê está levando a vida. Muito interessante isso, e a maneira importante explicar o que é o comando, né? Porque, de repente, as pessoas pensam que comando é liderança, comando é um tipo de operação, né? Exatamente. O comandos é um dos cursos mais difíceis do mundo. O comando brasileiro é um dos cursos mais difíceis do mundo. Tanto é que alguns militares estrangeiros eles vêm realizar esse tipo de curso aqui no Brasil e eles não conseguem passar, né? A maioria deles não consegue passar, chegar até o final do curso. Explica o que faz um comando. O comandos, por exemplo, ele faz. Quem dá o curso de comandos, ele fica dentro das forças especiais. Então, são cursos diferentes, operacionais diferentes, mas muito parecidos. Então, nós temos as forças especiais e tem os comandos. O comandos, o soldado pode fazer, o sargento pode fazer. Então, é bem específico. Agora, o que faz o comando? Ele se infiltra num terreno inimigo. Eu não sei muito bem falar assim, de forma específica. Não, mas é só para a gente poder diferenciar, porque a palavra comando em si parece uma questão de comandante, de liderança. Mas não, na verdade... É uma operação especial. Na verdade, é um curso específico. Na verdade, é um curso específico, né, de comandos que é bem idêntico aos forças especiais. Então, com a diferença ali de quem faz o curso
e com a diferença de menos intensidade ou mais intensidade. O curso de Forças Especiais ele é um pouco mais técnico, né? E, por exemplo, tem algumas regras. A pessoa que para poder fazer tem que ser paraquedista, a pessoa para fazer o FE ele tem que ser também paraquedista avançado. Então, ele tem uma série de outras regras. O comando, não. O comando ele pode ser tanto paraquedista quanto não paraquedista. Me permite uma interrupção aqui, Eduardo. Aqui, ó, www.eb.mil.br. O curso de ações de comandos, ele habilita o oficial ao comando de destacamento de ações de comando, bem como o sargento liderar os diversos escalões que compõem esse DAC. Na Brigada de Operações Especiais, o DAC são partes integrantes das 3 companhias. As ações de comando são operações de altíssimo risco, planejadas para serem executadas na retaguarda profunda de uma tropa inimiga, em ações remotas, hostis e mesmo em locais em que não estejam sob controle de forças amigas. Além disso, os alvos comandos são de importante estratégia para que o país possa atingir seus objetivos militares ou mesmo políticos. Então, bom, assim, Kleber, isso mesmo. Vou dar um exemplo aqui, Kleber, antes de você continuar, só um exemplo. No curso de comandos, uma vez, teve um oficial que ele morreu no curso de comandos. Então, toda vez, né, que um militar morre, claro, entra a nossa perícia. Então, a gente faz o local, né, dessa morte, e muitos acabam morrendo ali por insolação, acaba tendo um problema ou outro, mas não é comum alguém morrer no curso de comandos ou no curso de forças especiais. Mas nós já tivemos alguns incidentes, né, em que nós realizamos a perícia. Uma outra vez, o mergulhador do curso de forças especiais, ele se enrolou lá com o equipamento de mergulho dele, ele acabou morrendo afogado. Então, acontece, sim, alguns incidentes em que a perícia atua com eles. Tanto é também na parte de paraquedismo. Então, quando às vezes ocorre algum tipo de problema e o paraquedista morre, então existe uma perícia por trás disso para identificar por que o paraquedas não foi aberto, qual foi o tipo de incidente que ocorreu no paraquedas. Por exemplo, tem paraquedas que dá meio oeste, tem paraquedas que charuta, quais foram os motivos que levaram o paraquedas a ficar daquele jeito. Foi um problema de dobragem, foi um problema de parte pessoal, o cara deixou de executar algum procedimento de segurança. Então, existe uma perícia voltada para isso. É interessante o pessoal até dar uma olhada lá, foi o Dylan Araújo da Silva, um jovem de 20 anos, né, que em Ponte de Lima, estava internado desde o domingo passado, que morreu, né, mas aqui, pelo que eu entendi, aqui foram problemas, outros indícios de rabdomiólise, outros problemas, né? Isso, rabdomiólise é uma coisa que acontece muito nesses tipos de curso. Tanto é que agora estão mudando a regra. Por exemplo, o aluno ele não pode levar suplemento vitamínico, ele não pode... Então, ou seja, existe uma série de restrições justamente por causa da rabdomiólise. Explica o que se trata a radiomiliose, né? Não, rabdomiliose. A rabdomiliose, ela o corpo da pessoa, ela entra num estado de fraqueza tão grande e que desenvolve algumas feridas e que geralmente ataca o fígado. Então, isso é proveniente de muito cansaço, de muito esforço físico, aliado a um determinado tipo de alimentação. Então, o que eu tenho mais ou menos, né, de ideia que é bem sucinta da rabdomiólise é nesse sentido. Eu já fiz uma perícia uma vez de um militar que ele alegou ter pegado a rabdomiólise porque ele foi agredido durante as instruções. Então, nós fizemos até uma reprodução simulada dessa possível agressão. Então, na verdade, não foi bem uma agressão, né? Ele participou de uma oficina de lutas e realmente, como eu falei, o curso de comandos, né, ele é duro, é um dos cursos mais duros do mundo. Então, nesse curso nesse curso de lutas, ele alega ter sido agredido de forma excessiva e que acabou levando a uma rabdomiólise. Mas quando a gente vai fazendo ali a reprodução simulada, vai pegando todas as informações, você vê que não é bem aquela informação que o militar está passando. Então, a gente acaba fazendo esse tipo de trabalho também. Já fiz trabalhos umas 3 vezes no FE. O último trabalho que foi feito, que eu me lembro, do curso de comandos, houve uma patrulha no Rio de Janeiro
e um militar foi atravessar uma linha de trem, existia uma transposição de linha de trem e um deles acabou perdendo a vida na hora que o trem se movimentou, justamente na hora que ele estava passando. Ele foi decapitado pelo trem, não foi eu que fiz a perícia, foram 2 alunos meus que já tinham se tornado perito, se não me engano, o sargento Hugo e o outro, acho que foi o Lennon, então foi o Bittencourt. Então, eles atuaram diretamente nesse caso. É claro que quando tem um caso assim, né, eles, quando tem dúvida, eles acabam, a gente falando por telefone, tirando todas as dúvidas, mas eles atuaram muito bem nesse caso. E é outro negócio, quando acontece um acidente no meio militar, existe uma série de responsabilidades. Então, quem que organizou o exercício? Foi dado ciência à ferrovia que estava acontecendo o exercício naquela área. Então, existem outras complicações. Então, não é só o incidente em si. Então, você começa a fazer preparação e investigação desde quem começou a planejar o tipo de exercício para o curso de comandos. Para ver que é um negócio complexo. Então, assim, só juntando aqui, né, o que fala de rabdomiólise, já que foi mencionado, que é uma degradação. Tá tudo na mão. É uma degradação do tecido muscular, ela libera uma proteína que ela é prejudicial no sangue. Então, essa ruptura do tecido muscular, ela resulta na liberação dessa proteína, que é a mioglobina, no sangue. E a mioglobina, ela danifica os rins. Então, até tem uma imagem que ela mostra, então parece um combatente. Isso aí pode dar em academia, em musculação, pode dar em... Exatamente. Pode também acontecer com quem faz alterofilismo. Teve um caso... Eu vi no caso, né, era uma ferida enorme que se abre na pessoa, e é uma ferida que ela tem aquele tom ali de carne viva, e se ela não for tratada, a pessoa realmente, aquela ferida ela vai aumentando, sem falar, né, que atinge o fígado, atinge o sangue. Então, a pessoa pode se complicar e vir a óbito por causa dessa rabdomiólise. O ano passado, no concurso para perito criminal lá no Pará, né, no CPC, lá no Centro de Perícias Científicas, Renato Chaves, faleceu um candidato no teste de aptidão física por causa dessa incidência, né, da rabdomiólise. Isso. Então, ele acabou falecendo, né? O Renan Saisse, inclusive, o pessoal começou a questionar muito a questão desses testes de aptidão física, né? Porque muitas vezes eles têm um grau de exigência superior à necessidade da profissão de perito ou qualquer outra profissão que está sendo cobrada, seja aptidão física, né? Então, houve uma cobrança, começou a fazer uma cobrança muito grande em cima disso. Mas, Cleraldo, a rabdomiólise hoje, por exemplo, ela é um pouco desconhecida fora do meio militar. Mas no meio militar, muita gente já ouve falar da rabdomiólise, até mesmo porque nos quadros murais existe um cartaz informativo sobre rabdomiólise. Acredito que hoje praticamente todos os quartéis do Brasil têm lá um encartezinho falando sobre a rabdomiólise no seu mural. Certo. Cleraldo, quantos anos tu tiveste de carreira no Exército? E aí eu sei, e juntando com isso, eu queria que então tu já começou a falar de vários casos, né? Mas que tu buscasse aqueles que tu considera principais ou que tu aprendeu mais sobre a perícia, que a gente entrasse em mais detalhes, assim, porque o pessoal que acompanha o nosso podcast gosta muito dessa casuística. Eduardo, eu estou aposentado já vai fazer 2 anos. E eu levei 31 anos na Força, e desses 31 anos eu trabalhei 27 anos, 26 para 27 anos com perícia e investigação. Para poder falar de um grande caso, né, primeiro eu tenho que falar um pouquinho só de casos pequenos, principalmente quando nem era ainda perito criminal e investigador. Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu entrei no Exército, eu entrei como soldado normal, né? Você vai se alistar, aquela coisa toda. Então, eu entrei com 18 anos e só depois, né, que eu fiz o concurso público, que eu passei para o curso de formação de sargento, que eu fui realmente ser perito. Mas antes disso, quando eu era soldado, no meu primeiro ano de recruta, né,
houve o Dia do Exército, então no Dia do Exército, normalmente o quartel faz uma festa, ele abre ao público externo, o quartel ao público externo, existe uma exposição, né, que é feita no quartel, a pessoa pode olhar as armas, pode olhar os blindados. Então, no meu primeiro ano de recruta, foi realizada uma exposição e tinha, nessa época, muita gente realmente que fica dentro do quartel, é muito civil, então as pessoas querem ver, as pessoas gostam, né, de visitar, estão acostumados já com essa data e visitar o quartel. E nesse dia houve um roubo de um armamento, uma pistola sumiu da área de exposição. Quando deram por falta da pistola, fecharam o quartel. Então, fecharam os portões do quartel e anunciaram, né, que a exposição estava sendo terminada, saíram avisando e falaram que as pessoas iriam passar por uma revista, que tinha ocorrido um roubo, e aí foi avisando. Eu, na época, eu era soldado do pelotão de operações especiais, que a gente falava Pelopes. Então, como tinha muita gente no quartel, o pessoal do serviço reservado, que é quem cuida inicialmente da parte de investigação do quartel, naquela época, né, cuidava da parte inicial de investigação, eles chamaram o pessoal do pelotão de operações especiais, que eles consideravam, né, o nosso pelotão de operações especiais o ideal para se fazer uma revista, nós tínhamos bastante treinamento de guerrilha, bastante treinamento de revista, então nós sabíamos fazer uma revista melhor do que os soldados de outros pelotões. Então, nós fomos colocados num ponto, numa alameda, e quando os civis fossem passando, eles iam sendo revistados. Então, o normal, né, o Kleber saiu aí do ar. Não, mas pode continuar. Mas posso continuar, né? Então, numa revista normal, de um armamento, uma pistola que some, você numa revista vai procurar o quê? Vai procurar uma pistola. Então, estava todo mundo fazendo a revista e procurando por uma pistola. E eu não. Na verdade, eu não estava realizando a revista procurando uma pistola. Eu sabia que os armamentos, geralmente, eles eram presos por cordão, uma cordinha, ou um fiozinho de aço, ou uma correntinha. Então, eu não procurei pistola, eu procurei alicate, tesoura, uma faca, alguma coisa nesse sentido. Eu não enxergava pistola. E eu também ficava de olho na revista dos companheiros do lado. E aí um dos companheiros do lado, quando tirou uma mochila e jogou tudo no chão, eu vi que caiu uma tesoura. Ele juntou, viu que não tinha uma pistola e mandou embora. Quando mandou embora, eu deixei de fazer minha revista e fiz, não, calma aí, chama o cidadão que eu quero te fazer a revista de novo. Aí o cara, de novo? Sim, de novo. Bota tudo que você tem aí na mochila no chão aqui. Aí ele colocou. Aí no meio das coisas que estavam na mochila dele, tinha lá tesoura, tinha faca e tinha um alicate. Aí o que eu fiz? Já segurei esse elemento, chamei o sargento, né, que era responsável pelas investigações, e falei assim, sargento, olha só, esse cidadão aqui, ele está com a tesoura, está com uma faca, está com um alicate. Ele tá, e daí? Está com pistola? Eu disse, não está. Mas só que é material que pode cortar o que estava preso na pistola. Aí ele acendeu aquela luz, epa, é mesmo, soldado. Então, vem cá, vamos conversar. Aí começou uma entrevista com esse soldado, com esse cidadão, né? E no final de tudo, aquela época, né, uma entrevista muito bem feita, o cidadão soltou que ele participou realmente do roubo da pistola. E aí chegou lá a prisão, né, dos suspeitos que realmente participaram do roubo, e foi comprovado, realmente foram eles, a pistola foi recuperada. Então, a partir daí, eles começaram a olhar assim, poxa, eu acho que esse soldado tem um certo dom para investigação. E como eles estavam precisando de um datilógrafo na segunda sessão, eles me convidaram para poder trabalhar na segunda sessão, não com investigação, mas com a parte da datilografia, de todo o documento reservado. Então, eu comecei a fazer esse serviço. Um outro segundo caso, bem rápido, pequeno, a partir do momento que eu comecei a trabalhar na segunda sessão, foi um caso Salem Roger. Naquela época, os quartéis viviam um problema de ataque, as pessoas passavam, atiravam no quartel, gente querendo roubar armamento, parte do tráfico, aquela coisa toda. Então, existia uma incidência muito grande naquela época disso. E tinha eles estavam investigando um tal de Salem Roger, e que esse Salem Roger, ele pichava os muros da cidade, dizendo que invadiu o quartel, dizendo que ia roubar armamento para dar tiro no prefeito. E então, eles tentavam descobrir quem era esse Salem Roger.
E, às vezes, quando surgiu uma pichação nova, eles saíam da sessão para fotografar o que ele estava dizendo e voltavam. Então, uma dessas saídas, eu estava lá, já tinha terminado o meu serviço, eu comecei a olhar a parte das fotografias. E eu virando a fotografia para lá, virando a fotografia para cá, virando para cá, pô, Salenrod? E nessa vira, eu vi que de Salenrod, de trás para frente, você lia Dornelas. E quando eles chegaram, eu falei assim, ô sargento, vocês procuram muito por Salenrod e tal? Não é, ele fichou mais uma vez aqui, nós já tiramos a foto. Aí eu falei assim, não, dá uma olhadinha aqui, de repente vocês sempre procuraram por Salenrod, mas eu acho que o nome desse cara não é Salenrod, eu acho que é Dornelas. Ele disse, mas por que é Dornelas? Não, porque você virando assim, lendo de trás para frente, é Dornelas. Será que se não for procurar por algum Dornelas, não fica, de repente, não diminui o campo de busca? Aí ele, porra, vamos ver. Aí assim foi feito. Foi criada uma busca por esses Dornelas e foi rápido. No mesmo dia, eles conseguiram achar o tal do Dornelas. Então, na verdade, era um cidadão que era um perturbado mental, ele se vestia, às vezes, de roupa do exército e tal, aquela coisa toda, e saía pichando os muros. Então, quando começaram a buscar por Dornelas, foi fácil chegar nele. Mas realmente era um doente mental, comprovadamente, um psiquiatra, né? Então não tinha muita coisa a ver, as coisas que ele falava, mas existia uma certa preocupação. Então, são dois casos pequenos que eu gostaria realmente de comentar, porque Excelente. Eu nem sonhava em ser investigador, nem sonhava em ser perito nessa época, entendeu? Pode falar, que é legal, desculpa te interromper. Que o Eduardo, até quando eu falei, porque a gente sempre fala muito de perícia criminal, por que a gente faz a perícia criminal? É claro, a gente faz uma investigação, a gente faz uma investigação científica, só que a investigação é muito maior do que só a perícia, né? Ela é muito maior. E aí, até quando a gente estava montando aqui os negócios das postagens, o Eduardo, eu falei assim, é perícia criminal militar, e o Eduardo, não, investigação criminal militar. Isso. Que é maior, né? Que ele é bem maior, né? E sensacional. Eu acho que isso tem a ver, eu acho que essas coisas que a gente trabalha, eu não sei se a gente que escolhe essas coisas que escolhem a gente. Eu chego a começar a pensar isso nas nossas carreiras, porque parece que não é tu que escolhe. Se tu vai para lá, talvez quando tu escolhe, talvez tu seja talvez até um profissional razoável, bom, mediano. Mas quando a profissão é que te escolhe, aí que saem os grandes feras, cara. Então, assim, não sei se tu tem outros casos, mas eu tenho uma passagem contigo que eu acho muito bacana, assim. Eu estava em Londrina, eu fui para um congresso em Londrina, Congresso Nacional em Londrina, e eu não tive a grata satisfação ainda de conhecer o amigo. Eu me lembro, eu vou abrir um pouco sobre isso, mesmo com dificuldades financeiras que todo mundo passa, tu deu um jeito de ir para Londrina de carro, achou gasolina, ficou em quartel, estava lá com a gente se conheceu. Nós também estava começo de carreira, também é penado, perito, começo de carreira não é fácil. Às vezes, várias vezes entrei no negativo, às vezes a gente financiava para ir para evento, então isso é uma coisa de suprir essas carências do Estado e os nossos investimentos. E esses nossos congressos, e a gente fala muito, tem um áudio aberto aqui, está dando um ruidinho. Até perdi meu raciocínio. Mas tem toda uma integração muito grande. Está dando um barulho, não sei o que dá. Tem alguma coisa arrastando, eu acho, aí. Mas vamos lá. Que está entrando esse áudio junto aqui. Aí a gente começou a ter uma afinidade, tinha uma turma do Rio que a gente tem grandes amigos em comum aí, e eu e tu acabamos ficando muito amigos, assim, nós acabamos se conhecendo bastante, a gente saiu, conversou bastante, e a gente fala, mas a gente fala de perícia durante o evento, fala de perícia no restaurante, fala da perícia tomando uma cerveja de noite, e nós, de umas ideias, a gente começou a conversar sobre o que era o militar. E, de uma certa forma, tem muita gente que tem todo um protecionismo de passar as coisas da ciência, ensinar para o perito particular, ensinar para o perito militar, e aí o pessoal, que história é essa de perito militar, não existe perito militar? E, às vezes, muitas que as pessoas falam é falta de conhecimento. E ali, e depois eu acabei te colocando numa saia justa, e isso aí o Forensic Cast também
o ForenseCast é para tirar da caixa essas coisas mesmo. Claro. E a gente começou e eu disse, ô Cleraldo, vamos fazer um congresso militar, no Rio de Janeiro. E tu de pronto, nossa, se tu abraçar comigo, nós vamos. Eu digo, já é, que nem vocês dizem no Rio de Janeiro, né? E eu gostaria que tu contasse essa história, porque ela tem todo um negócio, e aí a gente tem várias parcerias, eu, o Eduardo, uma turma, já fizemos parceria com a Polícia Federal, já fizemos parceria com o Exército, e eu passei um momento, antes de tu contar, um momento muito interessante, porque depois acabou isso se consolidando, e a minha turma de preparatória, que depois foi a turma de AMAN, a Escola de Preparatória de Cadetes, quando a gente organizou o evento, eles estavam fazendo curso, se eu não me engano, é o ESAO, Escola Superior, ESAO, né? Ou é ESEMI? ESAO. ESAO. É que tem uns cursos, né, que os militares fazem. Que é o aperfeiçoamento de oficiais. E a ESEMI já é o pessoal que é coronel e vai fazer para atingir o generalato. Então, assim, tem alguns cursos que até as pessoas não conhecem, que os militares têm que fazer, que se ele não fizer esse curso, ele não passa, às vezes, para galgar as novas... Isso, novas mesmo. Então, assim, o Exército tem toda uma capacitação muito forte, né? E aí nasceu uma ideia do Congresso Militar, que a gente fez na Praia Vermelha, e aí tu chegasse no coronel, se não me engano, era o Coronel Silva, depois eu conheci o Coronel Silva, e tinha uma turma lá, uns pica-fumo, que a gente brinca lá, que são os tenentes lá, não sei o quê, e teve toda uma história desse Congresso Militar, e tem uma das pessoas que estava convidado e que estava dentro da van comigo, que hoje é ministro. E eu gostaria que tu contasse um pouco dessa história, que essas histórias que o pessoal gosta de ouvir no ForenseCast, está contigo a palavra. Kleber, realmente você tocou fundo agora, porque foi um período de início mesmo, né, de tudo. E eu me lembro bem do congresso que eu fui a Londrina, e como eu falei, na abertura até do 23º Congresso Nacional de Criminalística, que foi o conjunto com o 4º Congresso Militar de Criminalística, a nossa perícia ela passou por um tempo, ela era obsoleta, na verdade. Ela estava no nível que estava totalmente obsoleta. E quando eu terminei meu curso de perito, um perito antigo, né, que já estava indo para a reserva, ele falou assim, Cleraldo, a nossa perícia realmente está surgindo muita coisa nova e nós que estamos aqui já indo para a reserva, nós não conseguimos acompanhar. Então, se a perícia do Exército, se ela quer, ou então se você quiser dar continuidade à perícia do Exército, ou então dar continuidade a tudo que nós já fizemos aqui, porque houve um período em que nós estávamos à frente. E eu vou dizer para você, nós estamos atrás. Então, se você quiser dar continuidade, se você gosta de perícia, nós que estamos aposentando, você vai ter que continuar esse trabalho, porque se você não continuar, a perícia vai acabar nos batalhões de polícia do Exército. Nós não vamos poder mais fazer perícia por falta de capacitação técnica. Então, eu falei assim, poxa, mas será? Tal, aquela coisa toda. Bom, enfim, eu participei do primeiro congresso, daquele congresso em Londrina, se não me engano, foi o primeiro congresso internacional, né, junto com o Congresso Nacional de Criminalística, que não me lembro mais qual foi o número desse congresso, mas eu lembro que foi o primeiro congresso internacional naquela época. Então, ali eu percebi que realmente nós estávamos muito atrasados. Para você ter uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar no MEV na minha vida, naquela época. Eu nunca tinha ouvido falar de outros assuntos que eu presenciei. Eu assisti o máximo de palestras que me alcançava, né, que o tempo permitia. E eu vi, quando eu voltei desse congresso, eu falo para você sinceramente, eu voltei muito desanimado. Eu achei que eu queria deixar de ser perito, né? Então, no momento inicial foi assim, mas depois, quando eu dormi, acordei, eu falei assim, opa, não, calma aí. Vamos bem assim, vamos começar a alavancar isso daqui, vamos começar a melhorar, vamos tentar... Pô, se a perícia lá está desse jeito, né, o que a gente tem que fazer? Aprender. Então, eu comecei a dar uma empreitada da parte de atualização, principalmente dos assuntos periciais. Nós nunca tínhamos ouvido falar em entomologia forense naquela época.
né? Uma coisa também que era nova, que estava surgindo no Brasil, mas eu ouvi falar em entomologia forense, em microscopia eletrônica de varredura, todos eles nos seminários e congressos que eram promovidos pela ABC. Então, a partir daí, tudo que eu aprendia no congresso, eu trazia para os outros peritos no quartel. Então, eu sentava lá, fazia uma reunião, e falei assim, olha, o que eu vi de diferente do congresso foi isso. O que nós temos que estudar? Nós temos que estudar isso. Então, eu fui separando as matérias que mais nos interessavam e eu fui dando missão, né, para um, para outro. Missão, assim, todos nós ali éramos mais ou menos ali do mesmo curso, mesma patente. Então, olha, você vai estudar essa parte, eu vou estudar essa parte, você tenta saber tudo dessa parte para me ensinar depois. Eu tento saber tudo dessa parte para te ensinar depois. E a gente vai trocando conhecimento. Então, eu fiz como se fosse um congresso interno. Então, eu pegava um assunto de entomologia. Eu quero saber tudo de entomologia. Aí tá, sei tudo de entomologia, enquanto o outro está sabendo tudo de trânsito. Então, a gente se reunia e trocava esse conhecimento. E assim, a gente foi, né, galgando ali alguns conhecimentos. Chegou um determinado momento em que essas pessoas realmente tiveram, os mais antigos foram para a reserva, e aí eu comecei a assumir determinada posição dentro do pelotão de investigações criminais. Dentre elas, a parte de curso. Então, eu comecei a trabalhar dentro do curso de formação de perito, dentro do primeiro BPF. Então, a partir daí, ficou mais fácil para mim. Qual foi a primeira coisa que eu fiz, né, no curso? Foi trocar a grade curricular. Então, eu acrescentei conhecimentos de química mais voltado para a perícia, a parte de física que a gente tinha que entender um pouco melhor, principalmente nos acidentes de trânsito. Então, eu implementei a matéria de física dentro do currículo. A parte de acidente de trânsito foi toda modificada, toda remodelada. A parte de química, o uso do luminol. Então, eu comecei a chamar as pessoas de fora, principalmente do Instituto Carlos Zebra, do Rio de Janeiro. Então, eu tinha lá o nosso amigo falecido, né? Deus que o guarde no bom lugar, que era muito gente boa, o Timpone. Me ajudou muito nessa questão de conhecimento, de estreitamento de laços entre a Perícia Militar e o Instituto Carlos Zebra, então, naquele período. Então, o uso do luminol, por exemplo, a gente ia lá e perturbava o perito Coelho. Coelho, como é que usa esse luminol aqui? Porque o Coelho fazia parte do luminol brasileiro. Então, nós acabamos fazendo também alguns testes para o Coelho e para o professor de Química, que era esqueci o nome dele agora, mas que desenvolveu o nosso luminol. Então, quer dizer, houve um upgrade grande nessa parte de curso. Mas nós não tínhamos verba. Então, era tudo com o dinheiro ali do nosso bolso. Não tem verba para isso, não tem verba para aquilo. Não, vamos juntar um dinheiro meu com um dinheiro meu e a gente vai implementando os estudos. E aí veio os outros congressos, né, Kleber? E realmente, como você tem razão, vários desses congressos eu fui somente com a passagem de ida e de volta. Agora, para tomar café, para almoçar, para jantar, para fazer esse tipo de coisa, era o coffee break do congresso, porque em várias ocasiões minha janta foi um hambúrguer. E eu lembro muito bem dessa época, né, que foi uma época que foi marcante, e realmente não se tinha dinheiro para nada. Não, e a realização do primeiro Congresso Militar? Eu me lembro que foi um projeto que a gente fez junto, né? A gente batalhou junto. Eu te falei que era só nos chamar, que a gente pagava até do bolso se precisasse para ir, mas a gente conseguiu uma força. Então, tem várias autoridades, aí tem toda a história, né? Eu acho que isso é uma história muito bacana de ser contada, e que é o nosso primeiro Congresso Nacional Militar. Exatamente, Kleber. Naquela época, nós sabíamos que iríamos enfrentar, né, as pessoas que eram contrárias à perícia criminal militar, que faziam parte da própria Associação Brasileira de Criminalística. Mas e você, por exemplo, foi uma pessoa que encorajou, e eu quero parabenizar o pessoal do Sul, porque nós tivemos um apoio total de representantes do Sul que compareceram em peso no Congresso, e na época, eu me lembro muito bem, que tentaram até uma espécie de boicote, né, ao Congresso Militar, mas eu sei que pessoas como você, como Eduardo, como Rodrigo, fizeram... Rodrigo Kleinobeng.
Rodrigo Kleinubing, Eduardo Lima Silva e Kleber Nilo. Então, eu sei que vocês também foram muito criticados para poder participar desse congresso, mas, na verdade, vocês que nos encorajaram. Né? Eu acho que sem o apoio de vocês, principalmente o apoio do Sul, né? Vou ser bem claro aqui, principalmente o apoio do Sul, que se movimentou com pessoas de outros estados, com conhecidos de vocês em outros estados, começou a disseminar a ideia do congresso. Então, eu acho que realmente, sem vocês, eu acho que nós não teríamos realizado esse evento e o sucesso que ele obteve se não fosse o apoio de vocês. Foi um evento em que nós tivemos ali o nosso astronauta Marcos Pontes, nós tivemos, ou seja, foi um sucesso. Mas para dar início realmente, e quando você ventilou essa ideia em um desses nossos encontros sobre o Congresso, informar melhor, né, as pessoas, os outros peritos sobre a perícia criminal militar, que surgiu essa ideia ela foi fortalecida depois no Congresso de Belém. E lá em Belém, eu, junto com, na ocasião, o Tenente Rainer, que hoje, se não me engano, é coronel, mas eu, Tenente Rainer e o Sargento Railon, na época, nós começamos a conversar sobre o Congresso e eu levei a ideia, né, que você já tinha ventilado para a gente, e nessa reunião nós tomamos coragem realmente para implementar. E nós implementamos e, graças a Deus, deu tudo certo, foi um grande sucesso. Foi muito legal, foi muito bacana, porque e até eu vou lembrar outra coisa ainda, para mostrar o quanto alguns peritos nossos, eles são... que tem uma coisa que eu acredito, sabe o que é, Cleraldo? Assim, quando a gente está do lado da verdade, principalmente do lado do conhecimento, porque muitas pessoas elas falam sem ter o conhecimento. Então, o que aconteceu? Com a proximidade contigo, e nós do Congresso, tu começou a me mostrar sobre essa legislação. Então, já existe uma legislação no Código de Processo Penal Militar que ela rege essas atividades, todas elas são regidas em lei. Então, eu não tenho que discutir se o troço é lei. E o que aconteceu? O Rodrigo Kleinubing, que é uma outra, que teve há poucos dias aqui, que para mim é um outro grande guerreiro da perícia, que eu coloco dessa turma do Rio Grande do Sul, tem vários, mas em especial o Eduardo e o Rodrigo, que nós somos grandes amigos. Também não é de graça que nós acabamos virando amigos, né? Também está pelas lutas, sempre pelas lutas, né? E o Rodrigo organizou o primeiro, ajudou a organizar, o Eduardo também, e teve outras pessoas aqui, o seminário de engenharia da Associação Brasileira de Criminais. E mais, se eu não me engano, a tua palestra ela foi incluída na grade das palestras. Foi incluída essa palestra. Aí que o bicho pegou. Porque aí, quando a gente colocou não só defender a importância da perícia criminal militar, mas também colocar um perito criminal militar num evento da Associação Brasileira de Peritos Oficiais... Aí seria demais na época. Foi demais. E tinham membros do conselho sentados. Eu nunca vi membros do conselho, às vezes, assistirem palestras, às vezes eles assistem, mas eles estão muito envolvidos, principalmente com as reuniões em paralelo, de questões classistas da categoria, que tinham membros do conselho assistindo a tal palestra, no fundo da sala, até para questionar. Quando começou a apresentar não só a parte da legislação, mas um trabalho sensacional que vocês fizeram de reprodução. Vocês peneiraram uma cena de crime. Vocês peneiraram. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre uma equipe inteira fazer os lotes e peneirar uma cena de crime. Não é uma cena, né? Ocorreu aquela morte, foi aquela munição que explodiu. Então, além de tudo, tu apresentou um trabalho assim, claro. As pessoas falam, não, eles têm uma casuística menor, mas, tu tem uma casuística menor, mas tu te dedicou de uma maneira, e não é sempre que a gente se dedica aos casos, mas quando tu consegue se dedicar num caso, dessa forma como tu fez, como vocês fizeram, e eu também enxergava uma coisa em vocês, é a parte de balística. Por ser do militar, vocês usam alguns calibres. E tem uma outra coisa que eu queria que tu falasse, roubo dos fuzis. Eu acho que na época a gente começou a comentar, se eu não me engano, tu atuasse num caso que é roubo de fuzis. Não sei se o Eduardo tem mais alguma coisa. Eu quero acrescentar algumas coisas aí, especificamente. Primeiro, exatamente isso que o Kleber colocou a respeito da questão da legislação
militar, que foi uma questão que no início do podcast aqui e tentei ressaltar bastante, que é para as pessoas compreenderem que esse universo existe de uma forma legal, organizada, e como até colocou o próprio Cleraldo, são tribunais muito antigos, né, que talvez existem até antes da questão civil. Também quero comentar a questão que é sempre a parte, vamos dizer, mais chata de falar, é que realmente nós estamos chegando no final do programa, né? Dentro do que nós costumamos trabalhar com questão de tempo, até para o nosso ouvinte. Então, a minha questão, Cleraldo, em cima disso que o Kleber colocou, lembrando o primeiro Seminário Nacional de Engenharia Forense, eu lá, naquele momento, apresentou uma perícia em local pós-explosão com vítimas fatais, né? Isso. Eu queria que tu colocasse aí pelo menos 2 casos, vamos, para a gente poder fazer um encerramento aqui do programa, né? Que tu escolhesse, pode ser este local aí de pós-explosão, tu também teve perícias de atropelamento que tu trabalhou, tem essa questão balística que o Kleber colocou, né? Então, tu fica à vontade aí, mas para a gente poder, pelo menos, trazer uns 2 casos aí, para a gente brindar ao nosso ouvinte, né, com essa visão da perícia criminal militar. Eduardo, foi muito bom o Kleber ter lembrado sobre esse assunto, porque, mais uma vez, a coragem do pessoal do Sul em apoiar a perícia criminal militar, e numa época, num período em que eles eram muito criticados. Eu sei que o quanto de crítica vocês receberam naquele período, e principalmente, né, primeiro por ter participado do nosso congresso, e depois por ter ainda levado um perito militar para poder palestrar no congresso de engenharia forense. Bom, aquela ocasião foi, se eu não me engano, né, eu fui a primeira pessoa, o primeiro militar do Exército a palestrar em um evento promovido pela Associação Brasileira de Criminalística, através da Associação de Perícia Criminal do Rio Grande do Sul. E a importância daquilo, primeiro, foi mostrar a competência do nosso perito criminal militar em realizar perícia. E segundo, eu passei praticamente por uma sabatina. Me lembro muito bem, o nosso amigo Márcio Godoy. Era o presidente da ABC naquela época, mas ele veio ao evento, né, e assistiu essa palestra. É difícil, né, você realmente ver em todas as palestras do presidente da ABC, mas eu fui brindado, né, com a presença do Márcio Godoy, e foi muito importante, porque naquele evento muitas dúvidas foram retiradas. E eu lembro muito bem, o presidente na época, o doutor Márcio Godoy, ele, a partir daquele momento, olha o salto que deu. A partir daquele momento, ele falou assim: olha, os outros peritos, os peritos do Brasil precisam saber disso. Precisam saber dessa competência, precisam saber dessa legislação. E aí, naquele momento, ele me fez o convite para palestrar em Salvador, no próximo congresso de criminalística. Então, eu recebi o convite direto dele, e o tema seria Perícia Criminal Militar, Origem e Amparo. Então, eu fui para Salvador, e lá, nessa palestra de Perícia Criminal, Origem e Amparo, eu também passei por uma nova sabatina, porque estavam lá assistindo essa palestra praticamente 5 ou 6 ex-presidentes da Associação Brasileira de Criminalística. E, a partir dali, eu acho que nós conseguimos praticamente fazer com que a perícia criminal militar ela realmente fosse aceita no meio civil e um pouco melhor vista, né, com os olhos da Associação Brasileira de Criminalística. E isso, eu digo com toda a propriedade, que o reconhecimento foi tão grande, a partir daquela palestra lá em Salvador, que isso culminou no congresso em conjunto, que foi lá na cidade de Búzios. Então, foi a primeira vez que a Associação Brasileira de Criminalística fez um congresso em conjunto com o Congresso Militar de Criminalística, que foi o 4º. Então, foi muito importante isso que você levantou, porque, mais uma vez, eu vejo o pessoal do Sul
que sempre apoiou e sempre teve essa coragem. Então, na verdade, hoje nós agradecemos muito, muito mesmo, nós militares, ao pessoal do Sul, por ter, né, nos colocado na cacunda e caminhado junto com a gente nessa empreitada de ver a perícia militar sendo reconhecida pela Associação Brasileira de Criminalística. Quanto eu fico até emocionado quando eu lembro dessa época, porque realmente foi um período muito importante para a perícia criminal militar. Então, eu vou dar uma respirada, beber uma água aqui. Me desculpa, gente. Não, vai tranquilo, vai tomando uma água aí, mas é assim mesmo. Até é bom que as pessoas vejam. Olha o que é Cleraldo, né, cara? O cara é um guerreiro, combatente, soldado da ONU, trabalhou em grandes operações, grandes cursos. Aí a gente fica emocionado pela paixão que é a perícia criminal, pelas batalhas que a gente tem, pelo que a gente acredita. Então, toma um respiro aí, guerreiro. Eu acompanhei, realmente, se eu abracei, Cleraldo, se eu abracei isso se deve a tu realmente, tu era um soldado no meio de uma outra tropa, que praticamente, de uma certa forma, se apresentava quase como um inimigo. E que tu conseguiu, hoje, quando eu te coloquei no grupo, que a gente tem um grupo de congresso dos peritos, e eu sou um dos administradores ali que eu te coloquei, a quantidade de pessoas que te deram bem-vindo, bom retorno, grande abraço, mostrar que isso aí tudo é passado. Hoje, a perícia militar, ela tem a grandeza que ela tem, e tu tem a grandeza que tu tem, a quantidade de amigos, né? Eu também não quero estender muito, daqui a pouco o Eduardo puxa minhas orelhas de novo, mas eu acho que é uma coisa muito legal, assim, então, então, esses grandes feitos são feitos de grandes homens, né, cara, de grandes lutas, e tu é um guerreiro da perícia militar. Mas, assim, vamos ver esses casos agora, tu já um pouco já mais recomposto aí, meu irmão. Essa coisa, o Rio tem muito problema de história de roubo de fuzil, aí tem outros casos aí, eu acho que, na época eu me lembro que tu estava bem envolvido com essa história do roubo dos fuzis. Sim, nós tivemos uma grande operação do Exército no Rio de Janeiro, foi na época do roubo desses 10 fuzis, eu não lembro mais o ano, mas foi um roubo de 10 fuzis e uma pistola. Eu vou contar bem rápido, né, esse caso, porque, na verdade, o que eu quero contar é um outro caso mais para frente. Mas esse roubo do fuzil foi uma coisa que chamou muita atenção da mídia, né? Então, o Exército realmente foi para a rua com toda a força. Então, começou o trabalho de perícia, investigação, trabalho de inteligência também, porque muita gente acha que investigação é a mesma coisa que inteligência, mas não. São dois assuntos bem distintos, investigação e inteligência. A investigação era um pouco mais objetiva, um pouco mais presencial. Já a parte de inteligência, ela não é muito contundente, né? Ela fica um pouco mais à parte, mais escondida, né? Ela age um pouco mais na retaguarda. Mas o investigador, de forma ostensiva, então eu peguei essa investigação e de forma ostensiva. A gente vai para o quartel, eles sabem que a gente está investigando aquele tipo de crime. E nós fizemos uma perícia, foi para o lado, o cara a história foi o seguinte: alguém conseguiu render o sentinela, entrou no quartel, rendeu o comandante da guarda e nessa conseguiu pegar os fuzis. Bem, mas eles acessaram o quartel por um portão e nós fizemos uma perícia. Como a gente dividiu ali a equipe, então um perito ficou com a parte do portão, outro perito ficou com uma outra parte do saguão. Mas o perito que fez a parte do portão, ele era um pouco inexperiente. E ele não conseguiu ver muita coisa no portão, não foi muito satisfatório. Mas nós ficamos sabendo, através de testemunhos, que foi aquele portão ali que foi acessado. E aí nós resolvemos fazer uma segunda perícia nesse portão. E nessa segunda perícia, o nosso Railon, perito Railon, né, ele conseguiu uma digital. Então, ele fez um levantamento de uma digital e nós conseguimos, então, através dessa digital, chegar a um suspeito. Esse suspeito ele foi logo preso, ele se tratava de um ex-militar, ele tinha servido naquele quartel, na época era o Estabelecimento Central de Transportes. Então, ele já tinha servido lá, conhecia toda a rotina do quartel, ele conhecia, né, toda a instalação, e ele planejou o roubo e executou.
Então, nós chegamos com facilidade dele, a ele, com essa impressão digital levantada no portão. E aí, uma vez ele preso, ele acabou confessando, né, o crime. Também ele apontou quem eram os cúmplices. Um cúmplice a gente conseguiu prender, um outro cúmplice a gente não conseguiu prender, porque assim que foi noticiado que alguém foi preso, ele já se pirulitou, né? Ele está foragido. E naquele caso tem uma polêmica, porque enquanto a gente está trabalhando na perícia, na investigação mais ostensiva, fazendo as entrevistas, a companhia de inteligência, né, também está lá fazendo o trabalho dela. E essas armas foram localizadas, foram recuperadas na Rocinha. Então, depois que a gente conseguiu, através das entrevistas dessa primeira pessoa que foi presa, a companhia de inteligência conseguiu chegar, as armas conseguiu chegar na Rocinha, levantar o local e recuperar as armas. Só que todas as armas estavam com o número raspado. Então chegaram para a gente os fuzis raspados, nós fizemos o lacre, né, recebemos todo o material, só que a nossa bela mídia, né, que vocês já estão acostumados com ela, então a nossa bela mídia começou a ventilar que os fuzis não eram os fuzis roubados, e que sim, o Exército arrumou outros fuzis e colocou no lugar, colocou na Rocinha, na comunidade da Rocinha, para dar um tipo de satisfação que recuperou o armamento. Ou seja, houve uma dúvida se realmente aqueles armamentos eram do Exército ou não. Como eles estavam com o número raspado, a gente ia fazendo o levantamento do químico, né, metalográfico do material, veio uma ordem judicial dizendo que não era para os peritos do primeiro BPR realizar o levantamento metalográfico dos números da arma. Por quê? Porque eles queriam que um perito da Polícia Federal acompanhasse o trabalho. Para ficar suspeita. Ou que realizasse o trabalho. Então, na época, no Rio de Janeiro, alguém não lembra mais quem foi o nome da pessoa, um perito da Polícia Federal, ele se apresentou lá no nosso quartel, já com mandado, com ofício, com tudo direitinho. E aí, a partir dali nós fizemos toda a perícia de levantamento, nós mesmos fizemos, e eles só acompanharam. Né? E depois eles deram lá o aval de que realmente foi feito o levantamento de forma correta, com a técnica correta. Ele confirmou os números que foram levantados, e todos os números que nós levantamos, realmente nós conseguimos confirmar que os fuzis se tratavam daqueles que foram roubados no CT. Nós temos um banco de dados com numeração de fuzil, né, de todo mundo. Então, realmente, os números foram confirmados. Então, foi Só para registrar, o roubo se deu no dia 3 de março de 2006 e a recuperação no dia 14 de março. Né? Cerca de 10, 11 dias depois. 10, 11 dias, por aí. E é importante aí ressaltar, olha, no mesmo caso, um exame papiloscópico, né, e o exame metalográfico de recuperação da numeração dos fuzis. Raspado. E as áreas de competência, porque assim, ó, ele envolve a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Perícia do Rio de Janeiro, de certa forma, isso. Envolve a perícia militar, porque envolve os fuzis militares, e envolve e a Polícia Federal, porque ele é transestadual, porque ele envolve... Exatamente. Ou seja, essa coisa das competências, e às vezes elas meio que se sobrepõem, assim, só uma parte aí do ponto de vista do entendimento aí. Exatamente. Bom, eu sei que a gente está com o horário já avançado, mas eu queria... Não, vamos mais um, dá mais um. Na verdade, comentar desse... A gente tem vários casos de repercussão, mas eu gostaria de relembrar esse caso especial, o porquê, né? Eu vou falar o porquê. Foi o caso do tiro de um homossexual, uma parada gay em Copacabana. Então, esse homossexual, ele adentrou uma mata que chega perto do quartel lá no Forte de Copacabana e acabou os militares desferindo um tiro e atingindo esse homossexual. Então, foi um caso que repercutiu muito naquela época, mas por que eu quero falar desse caso? Não o caso em si, de ter repercutido, não, mas que esse caso caiu com uma luva na minha mão. Uma luva de que jeito?
eu sabia que eu já estava próximo a ir embora e ir para a reserva. Existia uma preocupação muito grande minha e deixar alguém lá com o mesmo tipo de dor que eu tinha para a investigação. Para você ter uma ideia, tem até no meu vídeo lá de despedida da formatura a leitura da referência religiosa em que leram. Eu nunca perdi um caso de homicídio. Então, todos os casos de homicídio aos quais eu participei, todos eles chegaram a uma solução, ou seja, criminoso identificado, criminoso julgado. Então, é um índice assim, que acho que pouca gente dentro do Exército, acho que ninguém nunca dentro do Exército, trabalhando numa área de investigação, num período tão longo quanto eu trabalhei, chegou a esse índice. Já outras coisas, roubo, outros casos, né, de envolvimento do crime, eu já perdi, mas homicídio eu nunca perdi. Então, eu tinha muita preocupação em passar meu conhecimento para quem fosse ficar lá. Mas há muito tempo eu ficava, tipo, quem é o cara ideal para poder passar esse conhecimento? Quem é que vai tocar isso para frente? Então, eu tinha muita preocupação. E não surgia um caso, porque eu ministrava as palestras, ministrava as aulas no curso de investigação, e principalmente na área de entrevista, eu tenho alguma coisa nova, que inclusive lá pelo nosso Congresso Internacional Online, eu falei alguma coisa sobre a técnica de entrevista, e teve algumas modificações que nós fomos fazendo dentro do Exército, e eu criei algumas coisas que realmente funcionam, estavam funcionando. E eu queria passar isso para alguém, e passava através de palestras, mas eu queria mostrar um caso real. E esse caso não aparecia, esse caso não aparecia. E quando surgiu esse caso do Forte Copacabana, eu falei assim, opa, é aqui. Então eu peguei, lá eu me lembro muito bem, o Sargento Lennon era a pessoa que provavelmente iria ficar no meu lugar na hora que eu fosse para a reserva, nessa parte de investigação. Ele também é perito, um excelente perito, mas ele tem um feeling para investigar, nossa, sensacional. Mas só que faltava aquela coisa, você mostrar na prática, você ver, o cara chegar para você e falar assim, caramba, o Cleraldo fez isso, funciona, é verdade, eu vi e eu vou fazer. Então, ele participou dessa investigação. Uma coisa que eu nunca fiz, uma regra que eu tinha, uma regra que eu sempre tive, era fazer as entrevistas sempre sozinho, sem ninguém por perto. E ao abrir a sessão, pessoal, lembra? Vou abrir a sessão por quê? Eu quero que você veja que você identifique toda a fase da entrevista, todos os processos que eu empreguei ou que eu vou empregar, de acordo com a resposta de cada um. E ele acompanhou essa entrevista. Através dessa entrevista, nós conseguimos entender quem foi o suspeito. Nós conseguimos uma confissão desse suspeito empregando uma técnica de entrevista num processo correto para aquele tipo de entrevista. Então, todas as fases foram identificadas, ele conseguiu identificar todas as fases, ele acompanhou. Nós conseguimos fazer uma busca, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de processo de entrevista. Teve um momento em que você começou a mexer com o psicológico dele, no sentido de que ele realmente era um bom militar. Ele é um bom militar. Só que nessa coisa de ele ser um bom militar, e todo mundo sabia que era um bom militar, nós chegamos num determinado momento e falamos assim para ele, poxa, você como um excelente militar que você é instrutor do curso de cabo aqui na unidade, poxa, o que aconteceu com o armamento? Você disparou ele por quê? Então, foi realmente um acidente. Ele tropeçou ele foi carregar a arma, tropeçou no mato, naquele empurra-empurra, e acabou ocasionando os disparos. Mas a questão que eu quero chegar não é essa. A questão de chegar da munição. Nós não tínhamos ainda uma última prova que poderia ser a prova a comparação balística. Então, nós não tínhamos o estojo. O projétil, nem muito menos, porque lá é um terreno que, para se encontrar um projétil, nós procuramos, nós não achamos. Mas o estojo, a gente ou desconfiou que ele pudesse ter tirado, ou a gente não achou. Então, a partir daí, né, que realmente, depois que ele confessou, inclusive foi vinculado à televisão, a confissão dele, né, saiu em cadeia nacional, ele tinha confessado o crime,
eu perguntei para ele, vem cá, e onde é que está o estojo? Você tirou o estojo? Não, eu não tirei o estojo, não peguei o estojo. Então vamos lá no local do estojo. Então, a partir desse momento, né, ele mostrou o local exato, nós fizemos uma busca e encontramos esse estojo. Só que ele não sabia que a gente estava procurando o estojo. Na verdade, aí vem onde o filho do investigador, né? Ele ainda não sabe que a gente está buscando uma prova de estojo, que muito pouca gente sabe que a gente pode fazer comparação balística com estojo, sabe que se pode fazer mais pelo projétil. Então, na ideia dele, ele falou assim, não, vou levar eles no local certinho, eles vão procurar o projétil à vontade, eu sei que não vai achar, né? E não vai ter prova de balística contra a minha pessoa de jeito nenhum. Só que, na verdade, a gente não queria o projétil, queria o estojo. E ele conseguiu levar a gente no local, nós achamos o estojo, enfim, ele isso aí. respondeu... Não, isso aí até fazer uma parte bem curtinha, para quem não é da área. O que acontece? Quando tu tem a munição completa, né, tu tem a parte... Vamos supor que a gente pode dividir... Eu sei que ela se divide em mais, tá? Mas vamos supor que a gente divida ela em duas partes. Tu tem uma parte aí onde está a pólvora, aquilo ali, que é o estojo. Isso. E com o projetil na ponta, o projetil e o estojo, a gente tem o cartucho. Isso. Então, quando tu carrega a munição, tu tem um cartucho, que ele está completo. Depois que tu dispara, a única coisa que sai é aquela pontinha, que é o projetil. E o estojo fica, ele ejeta. Então, dependendo, ele ejeta, claro, algumas armas, né, fuzil, sei lá, e alguns revólver e outros, eles ficam dentro Exatamente. dentro do habitáculo ali. Então, assim, até para que as pessoas que estão ouvindo possam entender, né? Então, ou seja, a partir do momento que tu atirou, o projetil ele vai seguir nessa trajetória, vai atingir a vítima, mas aquilo que ele está jogando fora, ele ejeta para fora, que é o estojo. Só que ele tem uma marca de percussão, ele tem uma marca, ele tem o retorno que ele bate na culatra e tem o pino de percussão, que também dá uma comparação balística. Exatamente, não só pelas marcas de percussão, como também pelas marcas do extrator, né, que também o extrator também, que ele puxa ali, né? Então, são várias marcas que têm uma grande riqueza de campo de comparação. Excelente caso, excelente. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse caso foram os processos de entrevista que foram utilizados e que uma pessoa que poderia ficar no meu lugar nessa área de investigação, uma pessoa que eu acho que realmente tem um feeling na parte investigativa, ter acompanhado essas entrevistas e depois ter utilizado esse processo de entrevista nos casos dele. Então, foi uma coisa sensacional e que, na verdade, o Kleber e Eduardo, você deixar alguém para dar continuidade ao seu trabalho é um motivo de muita... Foi o meu motivo de muita preocupação. Muito legal, muito legal. Inclusive, Kleber, você tinha me perguntado, agora a gente vai... Vamos abrir o verbo logo. Eu tinha muita preocupação realmente com isso. E chegou um determinado momento em que eu achava que essa pessoa que não ia aparecer essa pessoa. Eu coloquei na minha cabeça que eu não podia sair dali porque não tinha alguém para poder fazer a substituição. Carregar a bandeira. Acabou me acarretando um problema de depressão. Né? Então, eu tive vários problemas, né? Chegando já pertinho de um momento de realmente descansar, né? Ir para a reserva, se aposentar, aquela coisa toda. Eu tinha esse problema enorme. Quem viu o filme... Realmente, deixa eu comentar. Seria praticamente impossível. Eu que trabalhei com entrevistas com mentes criminosas durante muito tempo, tem um caso lá do Tenente Jones, que morreu também, assassinado no Forte Copacabana, e que também foi sensacional, e a gente conseguiu chegar à autoria do crime. Mas, assim, isso me gerou um problema. É até bom a gente tocar nesse assunto, que eu lanço até um alerta para outros profissionais, né, que possam estar passando ou que venham a passar por esse tipo de problema que eu passei, mas isso acarretou um problema de depressão e que ela piorou, foi só piorando, né, de forma gradual. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção para isso e eu agradeço hoje
aos peritos e investigadores que ficaram no meu lugar, porque eles foram primordiais na minha recuperação, primeiro, pela competência deles. Então, hoje, eu sei que os peritos criminais que desenvolvem trabalho de perícia do Pelotão de Investigações Criminais do 1º BPE, eles são extremamente competentes, eles são extremamente estudiosos, eles são meticulosos, então são coisas que é importante, né, para um perito. Acho que o Lennon está ali, não. O Lennon exatamente. Não, então isso que eu achava que não, tá, mas eles foram importantes nessa minha recuperação por demonstrar toda essa competência. E a parte de investigação também. Quem assumiu a parte de investigação, tem hoje, né, desenvolve a parte de investigação, também o faz com extrema competência, e isso aliviou um pouco a minha cabeça. Eu também tinha uma preocupação com o curso, né, que é ministrado hoje na ISE, mas lá foi o primeiro lugar em que eu deixei de ter preocupação. Primeiro porque quem criou o curso lá, e o Major Alves é também uma pessoa sensacional, simples, competente, e ele colocou as pessoas certas naquele curso. Então, ele Geraldo, deixa eu fez um trabalho muito bom e a gente acabou ficar... Oi? Tá me ouvindo, Geraldo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Deixa eu te interromper um pouquinho, tá? Isso. Primeiro, fico feliz que estamos conversando contigo e vendo que tu está recuperado aí, está se sentindo bem, né? Depois de ter enfrentado essa situação. Quero dizer que a gente já conheceu o Sargento Lennon lá no nosso evento de criminalística que teve em Salvador no ano de 2018, na área de balística, locais de crimes, impressões papulares. Exato. Então, conhecemos ele, já vimos a qualidade do trabalho que ele já está desenvolvendo lá, e não só ele, como outros colegas. Também já tivemos contato com ele depois, posteriormente, em outro evento, que foi no Interforensics, em São Paulo, no ano passado, né? Então, a gente sabe que a gente já está também em contato com essa nova geração aí, já criando laços, né? E sabe que esse pessoal é importante para a continuidade do trabalho, que tu realmente, pelo menos para nós, é quase o patrono dessa atividade. Né? Agora, eu quero, como te diz, nós estamos chegando no momento final, eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu faz hoje, divulgasse, então, os teus meios de contato aí, o teu site, que você comentou, né? Para que depois a gente possa, infelizmente, terminar aqui o nosso podcast, mas com certeza, em algum outro momento a gente vai conversar, porque tem muito mais casos aí para tu contar para a gente. Ok, claro, Eduardo, sim. Nossa, é uma emoção muito grande a gente participar, né, e ver amigos de outrora. Hoje, o Kleber, Eduardo, eu trabalho com assistência técnica em processos criminais judiciais. Eu tenho realizado bastante trabalho nessa área e a única coisa que eu tenho nesses 2 anos aí que eu fiquei meio sumido, me recuperando, aquela coisa, entendendo, né, o que é uma aposentadoria. O que eu faço hoje, né? Primeiro, para mim, é sexta-feira todo dia. Já começa por aí. Então, hoje eu entendo dessa forma. Hoje é domingo? Não, hoje é sexta-feira. Hoje é segunda? Não, hoje é sexta-feira. Hoje é terça? Não, hoje é sexta-feira. Então, eu, como aposentado, eu sei que para mim é sexta-feira todo dia. E eu só faço isso, ó. Só fico bebendo no shopping, tomando vinho. Metendo a sexta-feira... Só isso. Metendo a sexta-feira pro Carioca para quebrar a firma. Não, mas é muito legal. Né? Então, hoje realmente, eu trabalho com processo, como assistente técnico de processos judiciais e criminais. Tem aparecido realmente muito trabalho nessa área. Eu tenho me surpreendido o quanto o nosso perito ele acaba cometendo equívocos. Eu tenho me deparado com laudos equivocados e que quero até chamar a atenção, são laudos que você não consegue acompanhar
o tipo de exame que o perito fez, você não consegue acompanhar a metodologia que ele utilizou. Eu já me deparei com laudos, por exemplo, que não tem uma foto sequer. Então, é meio complicado. Isso realmente... eu não gostaria que acontecesse isso no meio criminalístico, porque são coisas que você não vê, não é nem um equívoco do perito. Tem determinados assuntos que é um desleixo mesmo. Porque se uma fotografia, ela é no laudo pericial, ela te informa uma série de coisas, e a pessoa não tem capacidade de colocar uma foto no laudo, eu acredito que não seja porque o órgão não ofereceu uma máquina fotográfica. Não. Hoje eu acho que todo mundo tem condições hoje de tirar uma foto ao menos no celular. Com certeza. Então, é uma tristeza, porque eu tenho, no meio civil agora, né, me deparado muito com isso. São laudos que você não consegue fazer aqueles itens de testabilidade, reprodutibilidade. Então, realmente é uma pena. Mas eu chamo a atenção para que os peritos hoje encarem o laudo pericial como se fosse uma obra de arte. Então, quando ele colocar todo o conteúdo no laudo, ele coloca como se estivesse fazendo uma obra de arte. E dê atenção à parte metodológica, à parte de fotografias, dê atenção à parte de reprodutibilidade, à parte de testabilidade, e que ofereça condições para qualquer outro profissional entender o que ele fez e testar o que ele fez. Certo? E eu tenho um site, a única coisa que eu tenho é um site que chama, o site é Cleraldo, peritocleraldo.com. Então, no site peritocleraldo.com, você vai ter lá uma série de informações. Cleraldo com L, né? Peritocleraldo.com. Isso, com L. L. Vou até acessar ele aqui também, mais ou menos. Inclusive, tem uns caras lá nesse site aí, como teus parceiros e apoiadores, o Kleber, o Eduardo. Site, vou até falar um pouquinho desse site. Eu abri ele aqui. Então, tem aqui, na parte da home dele, eu tenho aqui todas as informações da parte de assistência técnica. Eu tenho para baixo aqui o item que tem ali apoio e parceiros. Então, Eduardo, você está ali também como apoio e parceiro, depois dá uma olhada lá. O Kleber já deve estar aí, que é rapidinho ele, né? O dedo, ele já deve estar olhando. Então, tem lá... Não, meu amigo. Eu tenho lá alguns parceiros. Mais que estão olhando. Apoio e parceiro. Eu tenho lá o que diz os amigos de profissão. Aí, Cleraldo. Isso. Então, ele está na tela aqui, ó. O pessoal que assistiu depois aqui, ó, ao vivo, ó. Tá aqui o site já, ó. Já até vou mostrar ao vivo aqui, quem está assistindo ao vivo. Tá aqui, ó. Eu tenho lá na parte o que diz os amigos de profissão. Então, dê uma olhadinha lá o que os amigos de profissão estão falando. É claro que eu estou abastecendo o site ainda. Que bacana. Na parte de baixo, né, eu tenho lá diversas reportagens, vídeos, fotos, revistas, tem algumas coisas aí. E aqui, o que eu acho legal aqui é a parte, por exemplo, né, tem lá a parte de serviços. O serviço, toda a parte que eu sou capacitado a realizar qualquer tipo de trabalho. Deixa eu botar aqui, eu já vou colocar aqui rapidinho, Eduardo, antes da gente encerrar aqui, serviços, ó, tá aqui, ó. Incêndios, explosões, grafotécnica. De serviços. Tá toda a parte aí do Cleraldo, reprodução simulada. E a parte lá do Tá muito bacana o site, hein? Tá muito bacana, muito legal. E a parte lá do sobre, eu tenho lá toda a minha vida. Na verdade, eu não botei um currículo, eu botei minha vida. Aí tá aquela foto bacana, os BVs aqui, né? Tá todos os cursos aí do Cleraldo. Então, o pessoal vê o tamanho, né, do que é essa. E aí eu coloquei toda a minha vida nessa parte do sobre. E eu chamo a atenção aqui, para você ter uma ideia, eu botei minha vida mesmo, né? Até as atividades extras, atividade civil, eu coloquei, para quem não sabe, vou até falando aí, ó, tem lá nos esportes, fui campeão de pentatlo militar, sou capoeirista, aqui eu tenho as informações aqui de um capoeirista, quem for perito criminal capoeirista, quiser entrar em contato comigo, fale comigo.
E tá aqui o contato. Um Não, e tá aqui, ó. E tá aqui o contato. Ó, tem o WhatsApp aqui, até vou citar tem aqui, um contato aí com o WhatsApp. É E 21, eu tenho né? aí 2 videozinhos, né, de recordação. Um é um vídeo da referência elogiosa, que eu falei, que até nessa referência elogiosa confirma lá os casos que eu nunca perdi de homicídio. E lá algumas lembranças da época do nosso congresso, do 4º Congresso Militar de Criminalística, que foi o último congresso no qual eu participei. Eu vou destacar aqui uma frase tua aqui, ó. Essa aqui é uma foto tua trabalhando. Sem justiça, os reinos se transformam em cavernas de ladrões e de assassinos. Santo Agostinho. E acho que aí o Eduardo já pode começar a encaminhar o final. Tchê, assim, ó, eu tô também emocionado. Eu vendo assim, o trabalho que tu fez, a tua batalha aí com a tua mulher, a tua carreira aí brilhando. Eu acho um cara assim que realmente merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso apoio. E pode saber que a gente continua lá apoiando essas pessoas que tu deixou. Quem dera que todo mundo tivesse essa cabeça que tu tem, de querer não só repassar o conhecimento, mas também que se mantenha esse teu legado. Então eu vou deixar com o Eduardo aí, eu já estou assim, olha, profundamente... Kleber, eu vou pedir só que tu retorne a tela do compartilhamento, né? Isso. Tá. Cleraldo, que eu acho que tu deixasse muitas mensagens importantes aí no nossa conversa, inclusive a tua explanação final aí a respeito da tua atividade hoje, o que tu está enxergando da perícia, que eu acho que também é importante que a gente faça esse alerta, né? Porque a qualidade do nosso trabalho, ela afeta as pessoas, e eu sempre gosto de citar isso, que foi algo que eu aprendi no meu curso de formação, com o perito Toqueto. A gente afeta, primeiro, a vida das pessoas. Quando não afeta diretamente a vida das pessoas, a gente está afetando o patrimônio das pessoas. E quando a gente não está afetando o patrimônio das pessoas, a gente está afetando a liberdade das pessoas. Então, a gente afeta profundamente a realidade de cada um que vai ser o objeto, alvo, recebedor daquele trabalho que nós realizamos. Bem, antes de finalizar mesmo, gostaria aqui de ressaltar mais uma vez quem nos acompanha nas plataformas da Apple, né, no iTunes principalmente, se puder avaliar o nosso programa lá, nós agradecemos, porque nós temos conseguido boas colocações no ranking lá de podcasts de crimes reais, né? Tendo, inclusive, em 2 oportunidades, estado entre os 10 mais ouvidos do Brasil, lá no iTunes. Aqui, nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, direto do Rio Grande do Sul. E nós estivemos aqui com o nosso grande amigo, subtenente do Exército, perito, investigador criminal militar, Cleraldo de Souza Carvalho Júnior. Muito obrigado, Cleraldo. Ok, obrigado. Eu que agradeço a todos. Até a próxima. Esse foi o Forestcast, uma produção Unbox PSI. Um abraço, bom fim de semana. Um abraço. Vou interromper a transmissão. Parando a transmissão.